Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um debate regional neste sábado, dia 12 de junho de 2021. Um abraço especial a você que nos acompanha pelo nosso Facebook, YouTube, a nossa frequência 90.3 e também site da Regional FM e o aplicativo Rádiosnet, que você pode nos acompanhar em qualquer lugar do mundo. Comigo, meu companheiro José Luiz de Menezes. Vamos falar hoje sobre assédio sexual e moral. Seja muito bem-vindo, José Luiz, também nosso colega aqui de todos os sábados. Muito bem, olá Juscelino, ótima tarde para você. Bem-vindos ao nosso debate regional deste sábado, dia 12 de junho. Sejam todos bem-vindos. O oferecimento do debate é do Posto São Mateus, aonde você encontra combustível de qualidade e promoção o ano inteiro. Essa é a sua Regional FM, uma emissora do Grupo São Mateus que tem na direção geral de Renato Guimarães, a direção geral de Renato Guimarães, a superintendência de Jailton Batista. Tudo bem, Juscelino? Um ótimo sábado para você. Bem, Zé Luiz, graças a Deus, tudo em paz, tudo conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. E aí a gente está em mais um sábado para levar até os nossos ouvintes o melhor do debate. Todos os sábados a gente traz diversos temas e hoje um tema também muito importante, que é para falar sobre assédio sexual, onde muita gente tem sofrido, principalmente mulheres, que sofrem com essa questão do assédio sexual, e o debate de hoje vai falar justamente sobre isso, né, Zé Luiz? Muito bem, e nossa convidada vai ser apresentada agora pelo Juscelino, advogada, ela que tem todo um trabalho voltado para essas questões em defesa das mulheres que sofrem esse tipo de crime aqui na nossa região. Juscelino. Muito bem, Zé Luiz, a nossa convidada de hoje vai estar conosco aqui nesse debate, a doutora Leidmara Souza, ela que é advogada e consultora jurídica, membro da Comissão de Apoio ao Esporte, Cultura e Cidadania da OAB Vale do Jaguaribe, pós-graduada em Direito do Trabalho pelo curso Júris em Fortaleza. Ela que é da cidade de Limoeiro do Norte. Doutora Leidmara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Boa tarde. Meu nome é Leidmara Souza, sou advogada aqui em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, e fui convidada hoje para vir tratar desse tema tão recorrente nos dias de hoje, que é o abuso sexual e o abuso moral contra a mulher no ambiente de trabalho. Muito bem, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui no nosso debate regional, hoje sábado, levando mais um tema de muita relevância para a nossa sociedade. Bom, vamos começar, me permita, Juscelino Castro, dar aqui nosso pontapé inicial do nosso debate hoje. Doutora, vamos fazer uma diferenciação, o que é o assédio moral e o que é o assédio sexual, para que as pessoas entendam a diferença dessas duas ações que cometem, principalmente com as mulheres, ou no ambiente de trabalho, ou em outras situações. Exatamente, Zé Luiz. Eu gostaria que a gente já falasse, eu até mandar aqui para o Zé Luiz também, eu dividi por blocos, para que a gente possa justamente abordar o que é assédio moral e depois o assédio sexual. Ótimo. Tá certo, doutora? Que aí a gente vai dividir aqui por blocos. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma rápida explanação de que o assédio moral como fator de degradação do ambiente profissional não é um fenômeno recente. Nas sociedades contemporâneas, o estímulo à competitividade e ao individualismo vem intensificando essa prática. Por outro lado, é crescente a preocupação dos legisladores, dos organismos internacionais de direitos humanos, dos profissionais do direito e da saúde, entre outros, com a identificação, a prevenção e a repreensão do assédio moral. O assédio moral atinge ambos os sexos e todas as raças e etnias. Entretanto, sabe-se que a diversidade nem sempre é respeitada, determinando impactos direcionados no acesso e nas relações laborais, E aí a gente vai começar, Zé Luiz. Você pode até fazer a primeira pergunta à doutora Leidmara, justamente sobre o assédio moral, para que a gente possa
né? E eu posso fazer já? Claro, evidente. Muito obrigado. E aí, então, vou fazer a primeira pergunta à doutora Leidmara. Como distinguir, por exemplo, como a mulher, principalmente, vamos aqui deixar bem, né, direcionado, porque a gente sabe que assédio moral existe de ambos os sexos, mas as mulheres é que são as que mais sofrem no trabalho. Como distinguir uma bronca ou uma perturbação contínua de querer dar uma bronca, como o caso de assédio moral de uma mulher no trabalho, doutor? Pronto. O assédio moral, em poucas palavras e bem popular, é o fato de constranger alguém a uma situação humilhante e vexatória, de forma repetitiva e prolongada. Então, para ser considerado assédio moral, aquilo tem que acontecer de forma repetitiva e de forma prolongada. O único fato não pode ser considerado assédio moral. Então, uma simples bronca por causa de algo que você cometeu no trabalho que não foi legal, uma advertência, isso não pode ser considerado um assédio moral, porque o assédio moral, ele vai trabalhar de forma íntima na pessoa, vai ferir a sua intimidade, certo? O problema do assédio moral é fazer com que aquela pessoa se sinta num ambiente hostil. Pode causar depressão, pode causar problemas gástricos na pessoa. Então, assim, tem que ser algo prolongado e fazer com que aquela pessoa não se sinta bem no ambiente de trabalho. Então, é importante que seja um caso repetitivo e prolongado. Um único caso isolado não se considera assédio moral. Muito bem. Doutora, então, nesse caso, esse assédio moral, ele pode acontecer já na entrevista de emprego? Acontece isso? Já tem caso parecido assim? Não. Via de regra, é durante o contrato de trabalho. Normalmente acontece, né, nessas condições, Sim, justamente... isso. Eles são exercidos geralmente nas funções decorrentes do trabalho. Muito bem. Esse momento do assédio moral, ele pode ser relacionado a uma cobrança excessiva do chefe, ou uma sobrecarga de trabalho, ou uma forma de denegrir a sua capacidade técnica de estar exercendo aquela função. Quais são os aspectos do assédio moral mais comum? Pronto, os aspectos mais comuns são as cobranças excessivas, humilhações em público perante os colegas de trabalho, falta de não colocar tarefas, funções para aquela vítima fazer, deixa o dia inteiro sem fazer nada, retém objetos de trabalho necessários para exercer aquela função, fazendo com que a pessoa se sinta constrangida, propõe horários injustificados para a pessoa vir trabalhar. Todas as formas que possa abusar psicologicamente daquela pessoa é considerado um assédio moral. Apesar do assédio moral não ser ainda previsto em lei, mas existe uma proposta de lei em que é constado uma pena de 1 a 2 anos mais multa para quem comete esse tipo de assédio, e aumenta a pena de até 1/3 para quem é menor de 18 anos. E ainda pode pleitear a indenização por danos morais. Muito bem. Então, as pessoas têm que ficar atentas a esses quesitos, porque isso pode acontecer também tanto com o homem quanto com a mulher no assédio moral, né? Com certeza. O assédio pode vir tanto de homem para homem, mulher para mulher, homem para mulher e mulher para homem. Só que, infelizmente, 80% dos casos ocorrem de homem para mulher. Principalmente na questão de chefe, né, e trabalhador, nessa hierarquia. Estamos aqui no nosso debate regional falando hoje sobre assédio moral e assédio sexual. Dividimos por bloco, iniciando aqui para falar sobre assédio moral. A segunda pergunta é o seguinte: o assédio moral pode, o Zé Luiz até já adiantou aqui, né, falando da entrevista de emprego, a doutora já disse que normalmente é na execução do próprio trabalho, né? E aí, por exemplo, ser alvo de piadas e risadas dos colegas ou do chefe é assédio moral, é o que é dito hoje como bullying, pode ser considerado um assédio ou não. Normalmente, algum funcionário ser sempre alvo, né, de piadinhas no trabalho. Pode ser considerado, doutor, assédio? Sim, com certeza. Tanto as piadas de mau gosto, de cunhos jocosos, né, brincadeiras, tudo aquilo que deixa a pessoa constrangida, sim, pode ser considerado assédio moral. Doutora, recentemente nós tivemos foi matéria do Fantástico, um chefe de uma empresa que vende esses pacotes de resort, né, de turismo, e ele estava fazendo um paredão com alguns funcionários para que uns denunciassem a deficiência do outro e quem deveria ser demitido. Que tipo de assédio moral é aquele que pode
inclusive, trazer penas para penalidade, para a empresa, quanto para o funcionário dela que praticou aquele tipo de assédio. Sim, esse tipo de assédio é um assédio moral, inclusive bastante grave, e a pena que pode ocorrer para essa pessoa é a demissão por justa causa, certo? Inclusive, o funcionário que sofre esse tipo de assédio, ele pode entrar com uma rescisão indireta de trabalho, que é o que a gente chama de justa causa do empregador. Nesse caso, a pessoa vítima do assédio vai ter direito a todas as verbas, como se estivesse sendo demitida sem justa causa, tanto o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS, o seguro-desemprego. Então, ela tem todo esse amparado pela lei quando ocorre esse abuso moral contra ela. Entendi. É bom ficar atento mesmo, porque acontece muito isso no ambiente de trabalho, né? Está chegando aqui uma pergunta de um ouvinte, vamos aqui até manter em anonimato. Sim. Ela diz o seguinte: eu estou sendo isolada dos principais compromissos do meu trabalho com a equipe. Posso considerar isso um assédio moral? Pode sim. Deixar de passar as tarefas necessárias para a sua função de trabalho é considerado o assédio moral. Lembrando que isso tem que ser prolongado e repetitivo. Não pode ser apenas uma vez, certo? Tem que ter a constância desse fato. Então, se eu estou numa equipe, a equipe é distribuída uma função para cada membro. Se eu tiver várias vezes ficar isento dessas funções, eu estou sendo assediado moralmente porque eu não estou fazendo parte dela. Exatamente. Se faz parte da sua função, se todos ali estão recebendo aquela função para exercer e você não está sendo, você está sendo isolada, pode sim ser considerado um ato de assédio moral. Doutor, agora tem um ponto muito importante que a gente tem que fazer. Como é que eu vou provar isso para o meu superior e superior do meu chefe, que eu estou sofrendo esse tipo de assédio? Como é que eu vou conseguir provar que ele está fazendo esse tipo de assédio comigo? Quais são as dificuldades que a pessoa tem? Porque muitas vezes pode ser o dito pelo não dito, né? Eu, como funcionário, chefe delas, não, ela está absorvendo uma coisa que não é verdade. Então, como é que eu consigo dar seguimento a provar isso? Sim, existem algumas formas. Existem vários meios de você comprovar que é assediado moralmente. Primeiro, você tem que comunicar aos colegas de trabalho que está acontecendo com você, porque às vezes pode estar acontecendo com outras pessoas naquele ambiente e as pessoas nem sabem. Inclusive, elas podem servir de testemunhas. Além disso, você pode comprovar através de troca de e-mails que o patrão pode lhe passar, mensagens, gravação, vídeo, qualquer meio de prova é lícito para provar que você está sofrendo esse assédio moral. E mesmo que você não consiga, isso não é motivo para não haver a denúncia, certo? Você pode, com a sua palavra, prestar um boletim de ocorrência, porque na hora que você presta um boletim de ocorrência, o delegado e o policial não tem direito nenhum de julgar o que você está falando, porque aquilo ali vai para inquérito e vai ser investigado a pessoa que está cometendo o assédio. Então, nós estamos aqui no debate regional tratando de um assunto muito importante, recorrente em ambiente de trabalho. Temos um caso recente também da CBF, onde o presidente foi acusado de assédio, nesse caso sexual, com uma funcionária. Bem, muito obrigado. Estamos conversando com a doutora Leidmara, falando sobre assédio moral e assédio sexual no debate regional de hoje, dia 12 de maio de 2021, Zé Luiz. Muito bem. Dentro desse aspecto aí que nós falamos das fofocas, tem também aquela questão do grito, né? Do chefe gritar demais, de ser muito agressivo na palavra com você, e principalmente de dirigir-se a essa pessoa com gritos na frente de outros subalternos. Isso também pode ser configurado como assédio moral, doutora? Sim, se isso é feito publicamente, de forma contínua, pode ser considerado, sim, um assédio moral. A gente não pode confundir bronca com o grito em si, mas se aquele grito vem se tornando constante, se é diretamente com você, se aquilo ali está lhe constrangendo publicamente, se está lhe ofendendo de alguma forma, é caracterizado o assédio moral. Bom, então é assim, quando trata-se de gritos para a pessoa, isso também é um tipo de assédio moral, sim, né? Sim, porque há meios de você cobrar o seu
empregado de uma forma educada, civilmente, sem precisar ser arrogante, mesmo que ele tenha cometido algum tipo de erro, né? Para tudo isso existe uma conversa. Mas a partir do momento em que você se exalta, o trata de forma humilhante, constrange ele na frente de outra pessoa ou de outras pessoas, isso é caracterizado. Se eu estou numa reunião de grupo, temos uma equipe, vamos lá, a maioria é equipe de vendas, e eu começo a colocar minhas ideias de trabalho para ajudar a equipe, e eu sou contestado frequentemente nessas reuniões, como se minhas ideias fossem completamente descartadas pelo meu chefe. Isso, no momento de insistência, também pode ser assédio moral, doutora Dilma? Pode sim, porque a função do assédio moral no ambiente de trabalho é justamente fazer com que o trabalhador se sinta hostilizado, para poder ele pedir a demissão, porque a ideia eu vou fazer tudo o que eu puder para essa pessoa pedir demissão e eu não precisar pagar as verbas a ele. Uma vantagem para a empresa, porque não vai precisar obter nenhum gasto com esse empregado. Então, tudo que ele puder fazer para aquela pessoa não se sentir bem, se sentir hostilizado, se sentir diminuído. Muitas vezes as pessoas até se sentem culpadas por estarem sendo tratadas dessa forma, e o que não deve acontecer, porque não é culpa da vítima. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de assédio, né? Tanto o sexual como o moral. Entendi. Debate regional tratando desse assunto de assédio moral, hoje, aqui na sua Regional FM, um assunto relevante por conta dessa importância de que estamos tratando desse assunto aqui de forma jurídica, para você entender o que é o assédio moral e também o assédio sexual. Juscelino Castro. Doutora Leidmara, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e reunir provas de como eu posso realmente caracterizar ou entrar com uma ação, o que fazer de fato para provar que eu estou sofrendo um assédio moral? Quando você entende que está sofrendo esse assédio, que você já não consegue mais ficar naquele ambiente, o primeiro passo que você deve fazer é comunicar ao setor de RH da empresa. Se não resolver, você pode comunicar ao sindicato da categoria. Pode também fazer a comunicação ao Ministério Público do Trabalho, que, inclusive, informou que houve um aumento de 63% a mais nos últimos 5 anos de denúncias a respeito disso. Uhum. E, em casos extremos, dirigir-se a uma delegacia e realizar um BO e apresentar queixa contra a pessoa que está cometendo o assédio, né? E aí vai se abrir um inquérito policial e vai abrir toda a investigação. Vai ter uma linha de investigação, né, para se comprovar ou não se houve esse assédio, né? Doutora, deixa eu fazer aqui uma pergunta, porque no direito, algumas provas ilícitas que não são legais não são consideradas provas, né? E assim, se eu gravar vídeos ou áudios, eu posso apresentar isso como prova, mesmo de forma ilícita, ou seja, sem ter o conhecimento de todo mundo. Isso pode ser considerado uma prova contra esse assédio? Sim, nesses casos, sim. Pode se provar, tanto com vídeo, gravação, e-mail, mensagens, ligações, tudo isso pode ser levado para servir como prova. Muito bem, porque às vezes a pessoa fica intimidada de achar que essas provas não são válidas porque não tem autorização da justiça, por exemplo, né? Sim. E aí você nesse caso pode. Permitido. Ok. Juscelino. E aí eu gostaria de saber da doutora Leidmara quais são os tipos, ou qual o tipo de assédio moral mais frequente do que ela tenha visto, do que ela tenha conhecimento, ou até mesmo a nível de Brasil. Qual é o tipo de assédio moral mais frequente, doutora? É realmente a hostilização contra a pessoa, certo? É forçar ao máximo para que aquela pessoa peça demissão do ambiente de trabalho. Tratar ela de forma como se ela fosse nada ali naquele ambiente, certo? É uma forma de querer expulsá-la dali a qualquer custo. Então, existem tratamentos de diversas formas para que colocar aquela pessoa sempre defeito, não se sinta bem naquele lugar. Né? Isso pode se caracterizar, por exemplo, tudo que eu faço se coloca defeito, eu nunca faço nada direito. Sim. Em poucas palavras, nada presta para aquele
empregador que aquele empregado faça. Tudo é motivo dele reclamar, dele questionar, dele não querer aceitar a ideia daquela pessoa. Tudo que é possível fazer para tornar aquela pessoa diminuída naquele ambiente é considerado um meio muito agressivo de assédio moral. Desvios de funções corriqueiros e muito fortes, né, também? Sim, também. Dessa maneira, chegando ao viés de eu denunciar e querer que isso vá para a justiça, qual é a orientação à vítima de assédio moral para que ele leve isso adiante e abra um procedimento de processual contra a empresa? Pronto, a partir do momento que você presta o BO e apresenta a queixa, é instaurado um inquérito e, a partir disso, a vítima vai ser ouvida, certo? Vai haver uma audiência. E aí a vítima vai ser ouvida e a pessoa que está assediando vai responder a um processo, certo? E como eu já falei, vai dependendo do tipo de assédio, do grau de assédio, vai responder a 1 a 2 anos de pena, né, mais a multa. E se a vítima for menor de 18 anos também, essa pena é aumentada até 1/3. Entendi. Está chegando aqui uma pergunta perguntando o seguinte: o assédio moral fora do trabalho pode considerar também assédio? Por exemplo, encontrar num ambiente de lazer e aquela pessoa que fazia o que faz dentro da empresa também configurar no momento de lugar público é considerado assédio moral? No âmbito da empresa, o assédio moral é considerado se for durante as funções ou um empregado pegou uma carona com o patrão para ir quando saiu de casa para ir com o patrão, nos transportes públicos, nos transportes que a empresa fornece, do caminho para a empresa, também é considerado assédio. Tudo que for no âmbito que for no âmbito do trabalho, sim, é considerado. É claro que existe o assédio moral que não é só no trabalho, né? Existe também em outras relações. Mas para configurar no trabalho, tem que ser no âmbito deste. No ambiente de trabalho ou algum vínculo dentro dessa configuração que eu estou trabalhando também, né? Porque se eu estou dentro de um transporte da minha empresa que me leva para casa, eu ainda estou vinculado ao meu momento de estar sob custódia da minha empresa, que eu ainda estou ali nesse vínculo, não é isso? Muito bem. Bom, debate regional falando sobre assédio moral e sexual, hoje, sábado, 12 de junho, mais um tema relevante para o nosso debate regional. Juscelino Castro. Eu gostaria que a doutora Leidmara, se alguma pergunta não foi feita relacionada ao assédio moral, para a gente passar para a questão do assédio sexual, né? Mas caso algo não tenha sido provocado, ou alguma coisa a gente tenha esquecido em relação ao assédio moral, até porque a gente já falou do que mais frequentemente acontece, né, dos casos principais relacionados ao assédio moral. Aí a senhora é quem diz, a gente pode passar já para o bloco de assédio sexual ou se ainda tem algo a falar sobre assédio moral. Pronto, só lembrando que a empresa é responsável pelos atos dos seus trabalhadores e colaboradores, viu? Qualquer ato que infrinja a integridade física, a integridade moral de algum empregado, a empresa também é responsável. Entendi. Então tá aí. Esse é o momento da gente ficar muito atento, porque as consequências são muito graves, né, doutora? Por exemplo, diminui a autoestima do servidor, né, do empregado. A questão da desmotivação. Até a sua produtividade, ela reduz em termos que você está sofrendo essa pressão psicológica do assédio moral, não é verdade? Constrangimento. Sim, e o assédio moral, ele tanto atinge físico como psicologicamente a pessoa. Ela desenvolve depressão, sintomas gástricos, ansiedade, tudo isso pela pressão psicológica que ela vem sofrendo, né? Uhum. E aqui tem aqui uma pesquisa que atestado médico, licenças médicas frequentes e também absenteísmo, que é você se abster do trabalho, são frequentes, porque isso já é uma consequência que eu estou sofrendo o assédio moral. Então, Infelizmente, as denúncias sobre esse tipo de assédio é muito pequeno ainda, porque existe aquele medo, né, de impunidade, de não acontecer nada, de retaliação. Então, nós temos que ter consciência que é importante essa denúncia,
porque quanto mais denúncia houver, mais mulheres vão se encorajar para isso, para ver se a gente consegue desmotivar esse tipo de ação, né? Que é muito séria. Sem dúvida, é realmente uma falta de respeito muito grande e também realmente muito frequente esse machismo, né? Muitas vezes o chefe. Agora uma pergunta, existe também do lado contrário, né? De uma chefe mulher também fazer esse assédio moral com um funcionário homem também, não pode? Com certeza, acontece existe também, né? sim. O índice é menor, mas acontece sim. Entendi. Juscelino Castro. Em relação ao assédio moral, acho que a gente pode passar para o assédio sexual, pode ser? Que a gente dividiu em blocos, né? E aí a gente está neste sábado, dia 12 de junho de 2021, falando sobre assédio moral e assédio sexual. E aí a gente poderia começar falando o que de fato é assédio sexual. E a gente vai qualificar e o que pode ser penalizado, como pode ser penalizada a pessoa que comete tal assédio. O que de fato, doutora, a senhora entende como assédio sexual? Pronto, o assédio sexual, ele constitui no fato de constranger alguém com o intuito de obter um favorecimento sexual, se utilizando o agente que pratica isso da sua situação hierárquica. É inerente a cargo, emprego e função. De uma forma bem popular, é um forçar a barra com a pessoa para que ela lhe ofereça favores sexuais em troca de algo. Geralmente, isso ocorre em troca de o chefe, o patrão, a pessoa que pratica isso, quer favores sexuais e em troca lhe oferece uma promoção no emprego, um aumento de salário, uma transferência no setor que você está almejando. Então, o assédio sexual ele tem esse cunho de favorecimento sexual. Aliás, desde 2001, né, o artigo 216 do Código Penal prevê isso, né? Assédio sexual por vantagem é crime, né? Exatamente. E também é punido de 1 a 2 anos de detenção. A detenção, pois é. Muito bem. Nessa questão do assédio sexual que a doutora falou, no ambiente de trabalho, quais são os mais comuns que chegam como denúncia de assédio sexual, doutora? É o fato de realmente o assediador querer ter relações sexuais com aquela pessoa. Já aconteceu de ter, apalpar a vítima, não é? De envio de fotos de cunho sexual, de realmente oferecer, oferecer o sexo em si, né, para a pessoa. E o assédio sexual está intrinsecamente ligado à moral, porque, a princípio, aquela pessoa é a melhor trabalhadora daquela empresa. E aí o patrão começa a ter essa vontade de ter esse serviço sexual dela, e ela se nega a isso. A partir do momento que ela se nega, ela passa da melhor para pior. E aí começa todo o assédio moral em função daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa saia daquela empresa de todos os jeitos, por causa da negativa que ela deu de não querer ter relações com aquela pessoa. Entendi. Juscelino Castro. Aproveitar para falar aqui, já que a doutora já trouxe até em relação à detenção, como é que a lei penaliza de fato o assédio sexual, doutora? Explica para a gente aí. Não tem fiança, a princípio, né? E como é pouca as denúncias, acaba que a punição fica meio termos, entendeu? Existe essa detenção de 1 a 2 anos. E, realmente, quem não tem condições de pagar essa fiança, cumpre essa pena, mas, infelizmente, as denúncias e os casos de prisão com relação ao assédio sexual ainda é muito pequeno. E aí, qual a diferença, por exemplo, entre assédio sexual, abuso sexual e violação? Tem peso igual na lei, por exemplo? Não existe, da por pena, exemplo, né? A diferença, isso. Sim. A diferença entre assédio sexual, abuso sexual e violação, se eles têm o mesmo peso ao rigor da lei. Pronto, porque assim, em ambos não é necessário o contato, certo? Todos podem tanto ter o contato como não ter. Independente disso, só o constrangimento de enviar fotos, do pedido de
ter essa relação, já se configura o abuso, o assédio, certo? É mais ou menos nesse sentido. Certo, não necessariamente o contato, né, como a senhora disse. Sim, sim. Não necessariamente, não existe essa necessidade do contato. E aí, por exemplo, nós vivemos em uma sociedade muito machista ainda, inclusive a brasileira, né? E aí decotes muito fundos, vestidos muito justos e curtos. Esse tipo de justificações já foram usados, por exemplo, em tribunais por pessoas que cometeram tais crimes, doutor? Sim. As mulheres, no geral, elas acabam se privando da sua liberdade de usar o que quer, de estar onde quer, de estar acompanhado ou não, por medo. Porque a maioria dessas pessoas que praticam isso, usam isso como justificativa. Ah, mas ela estava usando uma roupa curta. Ah, mas ela estava sozinha, mas ela estava em tal canto, tal hora, desacompanhada. E eu acredito que a gente não pode se privar, porque isso é um direito nosso, independente de ser mulher, de ser qualquer coisa. A gente não pode privar a nossa liberdade por receio do que possa acontecer, porque uma pessoa vai agir de determinada forma. Então, eu acho que isso já devia ter sido ultrapassado já. Não é justificativa, né? Não, de maneira nenhuma. Já deveria ter acabado com isso. Mas, infelizmente, ainda assim, hoje, nos dias de hoje, isso é muito utilizado, essa justificativa. Sem querer polarizar, existe a defesa que vai constituir numa defesa de um acusado de assédio sexual e pode usar isso como argumento de defesa de um acusado, né? Pois é. Sim, e ainda tenha quem acredite nisso. Pois é. Ela fez com que ele tomasse essa atitude, ela provocou pela roupa que usa, né? Isso realmente é uma sociedade muito machista. Doutora, me diga uma coisa para mim e para os nossos ouvintes. O assédio sexual, ele exige que seja praticado no local de trabalho ou que haja o contato físico? Não necessariamente exige o contato físico, certo? É como eu falei, uma simples foto, uma gravação, não há necessidade do toque. E o assédio sexual, ele ocorre tanto no trabalho, como em transporte público, como em escola e igreja, em qualquer lugar, o assédio sexual ele pode ocorrer. Entendi. Então, isso não configura só no trabalho, mas em qualquer lugar. Se você se sentir assediada sexualmente, é um crime cometido, você pode levar isso à frente para a justiça, né? Muito bem. Debate regional hoje, sábado, 12 de junho, na Regional FM, tratando de um assunto muito importante, que é o assédio moral e assédio sexual. A nossa convidada, a doutora Leidmara, tirando suas dúvidas hoje. Juscelino, com você. Como é possível, por exemplo, provar na justiça o assédio sexual, né? Porque a gente tem que ter, claro, toda essa ferramenta para se levar à justiça. Ah, eu sofri um assédio sexual. Não houve esse contato, como a senhora disse, não necessariamente precisa desse contato. Que ferramentas ou que subterfúgios que eu tenha, que a pessoa tenha para levar até a justiça? Olha, eu vou processar fulano de tal porque eu fui assediada sexualmente. Sim, como o assédio moral, o assédio sexual também recorre aos meios de prova, como a gravação, e-mails, mensagens, fotos. Infelizmente, às vezes, a vítima fica receosa, sim, de fazer esse tipo de agir, né, para poder gravar uma ligação também, mas esses também são os meios de prova utilizados. Quando ocorre em algum ambiente público, a gente informa para a pessoa que grite, veja se tem algum policial próximo, consiga ver todas as características para poder fazer o retrato daquela pessoa. São os meios de provas cabíveis nesses casos. E tem também o número que a gente pode ligar, que é o Ligue 180, que é um disque denúncia, que é próprio para esse tipo de situação, certo? Eles encaminham a sua denúncia para os órgãos competentes. Entendi. Doutora, nesse caso, eu posso processar o agente que pratica o assédio sexual, por exemplo, dentro do trabalho. Eu abro um ato processual contra a pessoa que está me assediando sexual ou também com a empresa que tem esse funcionário que está praticando esse crime?
Pode-se processar a pessoa e a empresa irá também puni-lo. Isso é motivo de justa causa. Ele pode ser demitido por justa causa. Sim, pode ser demitido por justa causa. Mesmo que a pessoa não... por exemplo, a pessoa pediu uma rescisão indireta, que também é possível nesses casos, né, recebendo todas as suas verbas, e a empresa tenta convencê-la a ficar na empresa e demitir o agressor. Mesmo assim, que ela não queira mais a vaga ou que ela volte, ele é punido por justa causa. Entendi. Então é bom ficar atento às pessoas que estão cometendo esse crime dentro das empresas, porque pode prejudicando a si mesmo e também a empresa, e isso realmente é uma queimação de currículo, né, fatal para quem comete esse tipo de crime, né, doutora? Não tenha dúvida. Muito bem. Juscelino. Se já tiver havido, por exemplo, envolvimento entre as duas partes, né, entre as duas pessoas, e aí tenha tido, quem sabe, talvez até um relacionamento amoroso entre as partes, e que o cidadão, vamos aqui sempre dizer que a mulher, né, a mulher tem sofrido muito sobre isso, principalmente as mulheres, infelizmente, até hoje, e aí esse camarada, ele não consegue desvencilhar, ele não consegue se desligar totalmente dessa pessoa e continua com piadinhas, com alguma coisa que naturalmente ele deseja essa mulher. Isso ainda pode caracterizar-se como assédio sexual, mesmo tendo tido esse contato anteriormente? O assédio sexual, ele exige, toda vida que se fala em sexualidade, se fala em intimidade, em concordância. Então, até a concordância da mulher, tudo bem, não tem nenhum crime, não é cometido nada, mas a partir do momento em que ela diz não, que ela não aceita mais aquele relacionamento, que ela não aceita mais aquelas brincadeiras, que aquilo está lhe constrangendo de alguma forma, sim, já é caracterizado o assédio sexual. Pode ter sido esposo, namorado, companheiro, o que for. Não houve a concordância, vai ser caracterizado o assédio sexual. Muito bem, muito obrigado, doutora, pela resposta. E aí, é claro que as mulheres sofrem muito, por exemplo, nas ruas, né? Comentários sobre a roupa, né? E aí dá aquele psico, porque tem muita gente que tem até dúvidas a respeito disso, né? Hoje, se passar uma mulher na rua e se você disser, oi, mulher linda, né? A gente não vai dizer aqui de forma pejorativa quais são as piadinhas que ainda dizem com as mulheres, mesmo com as leis que mudaram, que estão mais rigorosas, e aí ainda existe pessoas que, por exemplo, sempre passam em frente a um exemplo aqui bem prático, uma obra que vai durar muito tempo, próximo ao trabalho dela, e sempre que ela passa, os funcionários daquela obra dão piada. Ela pode usar ferramentas para processar, por exemplo, alguma dessas pessoas que sempre que está ali vendo ela, fica dando piadinhas, por exemplo? Pode. Se ela pode filmar, fazer a gravação daquela pessoa que está lhe coagindo, né, de uma certa forma. Se aquilo ali lhe fere o íntimo, se aquilo ali lhe constrange, se aquilo ali te faz mal, e ela conseguir provar por meio de uma simples gravação, vai passando, grava aquela pessoa todo dia fazendo aquela mesma piada, fazendo piadinhas de cunhos jocosos, assovios, ela pode comprovar o assédio. E aí, no caso de um ambiente de trabalho, né, quando um olhar, uma cantada no ambiente de trabalho se transforma ou pode se transformar em assédio sexual? O assédio sexual também, da mesma forma, para ser comprovado, tem que ter o cunho sexual, certo? Um olhar não significa que seja, não. Tem que ter, o assédio sexual é prevalecente que haja o cunho sexual, o favorecimento, né? Ele tem que demonstrar que ele realmente quer ter aquele relacionamento, que ele quer ter algo mais do que uma simples olhada, entendeu? Tem que ser um cunho sexual. Tem que ter tem que ser verbalizado, né? Tipo, ele vê as linhas do corpo de uma mulher e diz, você já pensou passar um final de semana a gente ir para uma praia e tal? Isso pode ser considerado assédio, né? Pode ser considerado. Deixa eu tirar aqui uma dúvida. Nós estamos falando do ato da pessoa maioridade, né? Configurando-se uma pessoa que tem todo um discernimento de moral, de ser maior de idade, está cometendo um crime. Dentro desse aspecto, uma mãe, por exemplo, que recebe da filha algumas reclamações de um coleguinha, ou da escola, ou do convívio social, que estejam fazendo esse tipo de prática sem ter no tino que seja um assédio sexual, achando ele que está tentando conquistar a garota. Os pais podem
levar esse aspecto de assédio sexual numa condição dessa de denunciar o pai ou a mãe do garoto, ou o próprio garoto, como assédio sexual, doutora? Deixa eu acrescentar aqui, antes que a doutora responda, inclusive rede social, porque está todo mundo ligado em rede social. Rede social tem muito disso. O camarada que sempre inoportunamente fica com piadinha ou com cantadas com essa garota, através, por exemplo, do próprio WhatsApp, mandando mensagem, isso pode se caracterizar, doutora, como disse o Zé Luiz? No caso de menor de idade, ele não responde, né? Não tem nenhuma consequência com relação aos menores. Mas os pais podem ser responsabilizados? Ou pelo menos chamados à atenção? Sim, aí sim, eles podem ser chamados, né? Tem aquela advertência, mas a princípio, não, para o menor, não há essa... Diretamente não. Não. Mas o tutor, pai ou a mãe, se o pai da garota Sim. ou do garoto que estiver sofrendo isso, pode levar essa consequência ao fato jurídico para punir os pais, ou chamar a atenção dos pais. Se houver essa constância, se realmente for comprovado... Aí leva essa consequência. É importante saber, porque tem muitos garotos aí que são meio abusadinhos, né? E acham que estão fazendo flerte, e na verdade estão cometendo crime de assédio sexual. É como na correlação de você entregar um veículo a um menor sem ele ter habilitação, você responde por esse ato, né? Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta relacionada também ao assédio sexual. Eu perguntaria o seguinte: o ato de assédio, ele tem que ser físico diretamente, ou se ele é apenas o assédio de palavras e gestos, qual é a situação de penalidade dessas duas ações se ele for denunciado? O assédio sexual, ele tanto pode ser físico, como pode ser falado, pode ser subentendido. Foi de cunho sexual, é assédio, não tem isso de diferenciar sobre a punição da lei. É assédio sexual do mesmo jeito. Foi de cunho sexual, independente de foi falado, foi escrito, deixou subentendido, é considerado assédio. Uhum. E aí vamos aqui, Zé Luiz, apimentar o negócio. Vamos lá. Que, por exemplo, um caso que foi muito conhecido, a senhora deve ter acompanhado, do caso do jogador Neymar, por exemplo. Aí agora vamos falar já em relação a atos sexuais. Tinha até um certo momento, né, pelo menos o que se viu e o que foi divulgado, e aí serve para todos os exemplos, que, por exemplo, tiveram a relação sexual, foi até um certo momento, desde o início, por uma das partes consensual entre ambos, mas a segunda pessoa se sentiu constrangida, ou estuprada, ou assediada, dependendo da situação. Como é que a senhora vê isso? Como é que a pessoa pode realmente provar? Porque aí são apenas entre dois. Pode ter sido um abraço, um beijo, pode ter sido até apenas um beijo, mas como é que pode se caracterizar um assédio sexual se a mulher na hora, ou o homem também, independentemente, diga, eu não queria, passou do ponto, né? Ou só era, né? Como é que pode ser caracterizado isso? Foi considerado um abuso sexual, né? Mas aí é como eu falei, tem que haver a denúncia e o caso vai ser investigado, porque no caso teve o vídeo, mas em casos que não tem, infelizmente é a palavra da pessoa que está sofrendo aquele abuso, aquele assédio, e aí vai ocorrer toda uma investigação a respeito disso. E aí, no caso, por exemplo, do caso do Neymar, teve, segundo ela, agressões físicas, né? Além do próprio estupro, e só ficando nessa condição, por exemplo, de a pessoa quando está beijando, abraçando, isso já é considerado assédio também? Mesmo que aparentemente da entre pessoa, os dois, não. Mas não, né? se realmente for constatado que não houve a concordância, aí é considerado. Muito bem. Entendi. Doutora, uma coisa nesse caso que nós acabamos de falar, aquele caso que aconteceu na Assembleia de São Paulo, um deputado, né, chegou perto de uma deputada e passou a mão no seio. E ele alegou que estava tentando conversar, mas não passou. Aquilo ali é um ato de assédio sexual, não é? Sim, é um ato. Houve apalpou a pessoa, né, contra a sua vontade. Aquilo ali é considerado. Então, assim, a conduta precisa ser expressamente rejeitada pela vítima para ser uma acusação de assédio, porque nesse caso do Neymar, me parece que a moça consentiu e, ao mesmo tempo, quis criar uma situação que ela foi
assediada sexualmente, né? Então, a vítima precisa expressamente rejeitar esse assédio para poder configurar o crime. Sim, com certeza. Não pode haver a concordância. A primeira coisa que a pessoa deve fazer quando começa a ser assediada é dizer não de forma clara. Não pode haver concordância com relação a isso. Então, o silêncio da vítima não pode ser considerado como aceitação da conduta sexual, nem desconfigura o assédio sexual no trabalho, por exemplo. Não. Muito bem. Então... E aí, no caso, por exemplo, de uma que hoje é de força da expressão, mas já existe há muito tempo, uma garota de programa, por exemplo, né? Até onde é que é considerado o assédio ou até propriamente o estupro, né? Porque aí, nesse caso, alguns dizem que era modelo, no caso do Neymar, mas acompanhante de luxo para muitos, e tem vários e outros nomes, né? Outras terminologias. Isso, né? tem muitas nomenclaturas diferentes, mas enfim, é uma garota de programa, o camarada ligou, né, para ter a relação sexual, e aí, se for, por exemplo, muitas vezes acontece com famosos, viu que era uma pessoa famosa e quis tirar algum proveito. E isso numa hipótese, não estou dizendo que não tenha acontecido. Mas aí como é que a vítima, no caso o cliente, pode unir provas para provar que não foi um assédio ou não foi um estupro, já que ele estaria sendo acusado por essa pessoa? Sim, a partir do momento que ligam para a garota de programa, né, e ela vai para onde eles combinaram, o local, até aí tudo certo, não tem nenhum tipo de crime tipificado. Agora, chegou lá, ela se recusou a ter relação com aquela pessoa, e ele insiste e força a situação, é um estupro. Houve a conjunção carnal e é considerado o estupro. E para provar isso, é fazer colher o sêmen do homem, né, para poder comprovar essa relação. Entendi. Doutora, anotar com detalhes todas as abordagens de caráter sexual sofrida, dia, mês, ano, hora, local, setor do trabalho, local onde foi, o nome da pessoa que está cometendo, colegas que testemunharam fatos. Isso pode ajudar muito na condenação de uma denúncia, não pode, do denunciado? Com certeza. O máximo de detalhes que a pessoa puder fazer para poder usar como prova, melhor. Acontece que muitas pessoas ficam tão abaladas que acabam não anotando nada, acabam não conseguindo fazer um retrato da pessoa, não fazem gravação, não filmam, e aí é onde entra a questão das denúncias, que acabam sendo pequenas por medo, por retaliação, porque muitas delas acreditam que isso não vai dar em nada, e aí o cara vai preso ali no momento, mas de repente consegue pagar uma fiança e vai atrás dela para cometer alguma coisa pior. Então, o medo tem sido o maior problema nesses casos de abuso, tanto moral como sexual. Está chegando aqui uma pergunta do ouvinte perguntando o seguinte: é necessário fazer a denúncia apenas na delegacia da mulher ou em qualquer órgão policial? Pode-se fazer a denúncia em qualquer delegacia, certo? A denúncia pode ser feita tanto em delegacia como nos órgãos anteriores, que é o Ministério do Trabalho, no sindicato da categoria, certo? Todos esses são competentes. Agora, em casos extremos, realmente é necessário que você se dirija a uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. É importantíssimo não deixar de fazer o BO. Com certeza. Tanto fazer o BO como dar continuidade ao processo, porque muitas desistem do procedimento no decorrer porque demora um pouco, né? Então, acaba que a pessoa desiste, acha que não vai dar em nada e desiste. Lembrando que para oferecer a denúncia contra o ofensor, ela tem um prazo de 6 meses, certo? Passado esse período, aí não é mais possível. Muito bem. Juscelino. Doutora, no caso de cônjuges, né? Porque a gente sempre... De cônjuges, né? De cônjuges e de esposa, marido e mulher. Né? Tanto o assédio como o estupro, mas a gente está aqui destacando, claro, o assédio. É considerado assédio, por exemplo, porque a gente está sempre falando da coisa consensual, da permissão. Mas quando a mulher não permite, ou quando o marido não permite, e se ele sentir, ou ela sentisse realmente coagido a sempre abrir para aquilo que o parceiro quer,
e já vai ficando desgastada a relação, ele pode fazer uma denúncia, ou ela pode fazer uma denúncia de assédio e partir, quem sabe, para um divórcio já a partir desse assédio, ou isso não existe? Não, existe sim o assédio entre esposo e esposa, e também existe o estupro, porque ninguém é obrigado a ter relações com ninguém, independente de ser esposo ou não. E sim, o divórcio independe de ser configurado assédio ou estupro, mas ela pode usar isso no processo, caso que ele não aceite muito bem esse fim do relacionamento, certo? Pode se caracterizar, mas o divórcio independe dessa atribuição do assédio ou do estupro. Bah, então, uma pergunta relacionada a isso. Um único ato pode configurar um assédio sexual, ou ele tem que ser repetitivo para que a pessoa possa denunciar aquele agressor? Não tem perdão. Você cometeu um ato, um único só pode configurar um crime de assédio sexual. Muito bem. Debate regional tratando de um assunto muito importante, que é o assédio moral e o assédio sexual, e tivemos exemplos recentes na imprensa brasileira, onde funcionários denunciaram seus chefes por esse tipo de abuso. Juscelino Castro. Em relação à questão psicológica, né? Porque cada ser humano reage diferente a cada situação. Uma mulher, por exemplo, que foi assediada moralmente, que teve essa condição dentro do trabalho e chegou a um ponto de ser assediada sexualmente, ela sentindo-se prejudicada psicologicamente, existe base na justiça, na lei brasileira, que ela possa ser ressarcida com indenização, porque teve um problema psicológico durante um tempo, teve que gastar com tratamento, procurou um psicólogo, ou fez análise, enfim, teve prejuízos psicológicos. Ela tem como mover uma ação na justiça contra o agressor para ela ser ressarcida, doutor? Sim, com certeza. Ela tanto pode pleitear indenização moral como material. Na indenização material, ela vai mostrar todo o desgaste financeiro que ela teve com remédio, com psicólogos, com tudo que ela precisou gastar em consequência desse assédio. Então, é possível tanto a indenização moral como material. Muito bem. É muito importante falar desse tema, porque tem muitas mulheres que se intimidam, né, com esse excesso de atitude e acabam sendo reprimidas ou ameaçadas, por exemplo, de que se falarem alguma coisa podem sofrer consequências maiores. Essas represálias para não denunciar pode ser inserida no processo de assédio sexual, doutora Edmara? Sim, pode sim. Ela pode informar que ela está sofrendo essa retaliação para poder não fazer essa denúncia, não dar continuidade. Tudo isso pode ser inserido ao longo do processo, inclusive quando ela for ouvida, tanto na delegacia como na justiça. Hoje, nós podemos fazer uma denúncia, por exemplo, de uma violência doméstica. O meu vizinho está batendo na companheira dele, eu posso tomar aqui a iniciativa e denunciar. Nesse caso, no meu trabalho, se eu tiver o conhecimento disso, eu posso fazer essa denúncia que está havendo assédio sexual com uma companheira de trabalho? Hoje em dia pode, antigamente não. Mas hoje em dia, qualquer pessoa que tiver conhecimento pode denunciar. Inclusive, a gente usa muito o exemplo de mulheres que sofrem abusos físicos, psicológicos e vão em hospitais. Chegando lá, ela pode não ter nenhum tipo de agressão física, mas se o médico constatar que ela está com um comportamento brusco, muito mudado, agressivo, e constatar que ela está sofrendo algum tipo de abuso, o próprio médico ele pode sim fazer uma denúncia com relação a isso. Entendi. E aí deixa eu pegar o gancho dessa sua pergunta e para dizer que tipo de penalidade a pessoa, o colega de trabalho, vendo essas condições e se omitir. Né? Porque aí ele seria coparticipante desse assédio moral e sexual, não? Não, nesse caso ele não tem nenhuma... Porque não é uma obrigação, né? A pessoa não é obrigada a ver e contar. É claro que se fosse assim seria muito melhor, mas não há punição para essa pessoa, não. Ele não é obrigado a fazer isso, não, né?
E se não fizer, não será punido. Não tem punição. Doutora, eu posso fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho desse assédio sexual, ou eu tenho primeiro que passar pelo lado do BO para poder levar isso à frente? Eu posso fazer direto ao Ministério Público do Trabalho? Pode sim. Inclusive, se for possível, você vai direto ao Ministério Público do Trabalho. Aí, se não resolver, porque geralmente a gente indica a delegacia quando são casos bastante extremos, né? Que você não consegue resolver aquela situação no ambiente administrativo ali. Aí você procura o Ministério do Trabalho, seu sindicato, associações, todos esses meios estão aí para amparar a pessoa que sofre esse tipo de assédio, né? E nos casos mais graves a gente procura a delegacia. É importante que nós estejamos aqui, inclusive hoje, Juscelino e doutora Leide Mara, na Regional FM, que é uma responsabilidade social que a nossa rádio tem, de que o assédio sexual no ambiente de trabalho, ou seja, em qualquer outro ambiente, ele deve ser debatido de uma forma séria, como nós estamos fazendo aqui, séria, muito comprometida, não só pela classe trabalhadora, mas por toda a sociedade, né? Porque enquanto houver vítima de assédio sexual, com todos os males que são inerentes a esse crime, a luta pela mudança dessa realidade, ela deve ser uma coisa contínua. E a senhora, como é da OAB, tem que ter também esse impulso de continuar, orientar, incentivar a denúncia. Concorda com isso? Sim, com certeza. Inclusive, eu vou até aproveitar o gancho aqui para falar sobre as maneiras que as empresas elas podem inserir esse assunto no seu ambiente de trabalho, né? Eles podem, primeiro, começando com um bom ambiente de trabalho, respeitando as mulheres que ali estão presentes, né? E desmoralizar todas as piadas, brincadeiras de cunhos jocosos contra a mulher. Inclusive, é interessante que as empresas, elas busquem incluir palestras, cursos referentes a esse tipo de assunto, mostrando que essas situações são puníveis, sim, para as pessoas terem consciência, porque muitos acham que não tem consequência nenhuma, às vezes as mulheres se calam e deixam aquela brincadeira acontecer, porque acham que é só uma brincadeira, não dá em nada, e acaba que aquilo ali vai tomando um rumo muito mais sério, né? E tem empresas que colocam dentro dela, exemplo, urna de sugestões, sim, ouvidorias, né? Exatamente. É muito interessante isso, Juscelino. Estamos já quase na reta final do nosso programa, já agradecendo mais uma vez a doutora Leide Mara por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante que é o assédio moral e o assédio sexual. E aí eu sempre me pergunto e tenho uma preocupação em falar, por exemplo, em relação ao ciclo de amizade e familiar. Principalmente quando a gente se fala em assédio ou exploração ou abuso sexual de crianças e adolescentes, há um percentual enorme, né, de parentes, de pessoas muito próximas cometerem esse tipo de crime ou esses crimes relacionados a assédio sexual. E aí, aquilo que a gente disse anteriormente, mesmo tendo um grau de parentesco próximo, seja lá um primo, né, uma tia, um tio com um parente próximo, no caso do colega de trabalho, a senhora disse que a pessoa não é coparticipante, não é considerado omissor, né, se omitir de dizer. Nesse caso, relacionado à família, um assédio sexual, vamos dizer que seja de um primo e uma prima, né, por exemplo, e aí um irmão dessas duas pessoas tenha visto esse assédio sexual contínuo e não tenha feito nada, é a mesma condição relacionada a um colega de trabalho? Ele não é culpado também? A princípio, não é culpado, certo? Assim, ele deveria realmente fazer essa denúncia, mas não fez, aí não. A não ser nos casos dos menores, né? Por exemplo, a mãe tem conhecimento que o filho está sendo molestado, abusado pelo padrasto, aí sim, nesses casos a mãe é punida, mas em questão de primo, de tio, com pessoas maiores de idade, né? Tio, sobrinho maior de idade, isso aí não. Só mais nesses casos mesmo que a mãe tem conhecimento do filho que está sendo abusado pelo padrasto ou pelo pai, aí sim, a mãe sofre as consequências. Aí, nesse caso, eu queria saber a sua opinião, né? A opinião da senhora como jurista,
não seria interessante que a justiça colocasse essas pessoas como coparticipantes ou cúmplice? Por quê? Porque em muitos casos isso evolui para um estupro, né? Evolui para um estupro, que é um crime pior ainda, como eu digo, pior nesse aspecto de se realmente executar aquilo que a mente dessa pessoa, desse delituoso ou de muitas vezes doente, né, faz com adolescentes, com crianças ou até mesmo com pessoas já maiores de idade, doutor. Sim, com certeza. É claro que a gente almeja muito que isso venha a acontecer, né? Que haja essa punição, inclusive que a punição que é prevista em lei, no caso do assédio sexual, que fosse uma pena maior, porque realmente ela é muito branda, e a gente fica no aguardo, né, da lei mudar esse tipo de posicionamento, né? Que infelizmente ainda é muito brando, e por isso que não há denúncias, por isso que as mulheres têm medo. Quando eu falo mulher, eu falo no geral também, não só as mulheres. Claro. Mas quem é vítima disso tem medo, porque acaba que não dá em nada. E isso, infelizmente, é a realidade que a gente vive hoje, né? É uma sociedade que, onde ver a mulher como objeto e seu corpo como propriedade masculina é algo incompatível, né, com os princípios da não discriminação, né, da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho. E isso prejudica muito, sobremaneira, a igual oportunidade de acesso e de manutenção do seu emprego, seja homem ou seja mulher. Porque deixar de considerar o assédio sexual como uma prática corriqueira parte da rotina de que as organizações do trabalho, né, não pode subjugar a mulher por isso. Então, eu tenho muito medo, doutora, que a cultura que alimenta o estupro é a mesma cultura que alimenta o assédio. Então, precisamos realmente dar um basta nisso. E nós estamos aqui justamente com esse intuito, com a sua contribuição de fazer com que isso pare, que nós possamos realmente ter uma sociedade igualitária para homens e mulheres que parem de sofrer esse tipo de crime na nossa sociedade, né? Muito bem, Juscelino, chegamos ao final? Chegamos ao final de mais um debate. Estava tão bom, né, a conversa? Rapaz. A gente vai conversando, vai orientando, nem vai deu tempo informando. Passar. Não é verdade? Que coisa boa. Eu queria só agradecer mais uma vez a senhora ter aceito o nosso convite e deixar uma palavra final, que a senhora diria ao final do nosso debate de hoje, sábado, dia 12 de junho de 2021. Pronto, eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz. Gostei bastante também do nosso debate. E eu queria pedir para que as pessoas tenham consciência, que denuncie, não deixem de denunciar, certo? É uma ação que corre em segredo de justiça, não tenha medo. Nós precisamos criar forças, encorajar quem está sofrendo esse tipo de abuso. Realmente, nós precisamos fazer as denúncias para que possamos ver essas pessoas sendo punidas, né? Isso é possível se houver denúncia. Se não houver denúncia, não tem como puni-los. É verdade. E que sirva de exemplo para que outras pessoas não se sintam encorajadas pela impunidade de cometer crime bárbaro e tão sem sentido como esse que é os assédios moral ou sexual. É isso? Certeza. Isso. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo sábado, bom fim de semana. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui na nossa Rádio Regional. Boa tarde, obrigado. Muito bem, Juscelino. Que bate-papo bom, que bate-papo construtivo e que as mulheres possam ter tido aí as orientações. E minhas amigas, tenham coragem, denunciem, não sejam vítimas disso, né, Juscelino? Com certeza, Zé Luiz, tem que denunciar, porque não podemos admitir nem assédio moral, muito menos assédio sexual, inclusive aquela nossa preocupação de que isso não chegue ao ponto de um estupro, né, de um crime sexual pior do que o próprio assédio, que já é um crime. Então denuncie, procure a justiça, se for no trabalho, procure a Justiça do Trabalho, vá atrás, Ministério Público, seja lá quem for, aquilo que você tem de ferramenta na sua mão para fazer a denúncia, faça, não espere e não durma, né, com essa culpa na sua mente porque você está sofrendo e não faz essa denúncia. E ensine seus filhos, nossos filhos, a respeitarem mutuamente os dois sexos, porque é assim que vamos ter uma sociedade muito mais justa, igualitária e de respeito a todos, né? Vamos embora, Caba Cabriola? Vamos embora, agradecer mais uma vez a você, nosso ouvinte da 90.3, você internauta que nos acompanhou até este exato momento, e um grande abraço e até o próximo sábado, permitindo Deus,
com mais um debate regional. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Continue na nossa programação, porque vem aí uma sequência musical espetacular no final de semana para você. Forte abraço. Tchau, Salino. Até sábado que vem. Tchau, se Deus quiser.